Vamos falar agora sobre a lei estadual que dispõe sobre a inclusão das pessoas com fibromialgia nas filas preferenciais nos estabelecimentos públicos e privados e também nas vagas de estacionamentos especiais. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Maria Maciel e a gente acompanha aqui no Fenômeno. A fibromialgia é uma doença que ela não é aparente. Você olha e diz que a pessoa tem fibromialgia. Por isso, muitas vezes, essa lei que existe, que garante esse direito, né, nem sempre é cumprida. Aqui do meu lado está o advogado Juliano Pessoa, que vai falar um pouquinho sobre esses direitos, né? As pessoas, então, que têm fibromialgia, quais são os direitos? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, e quem nos assiste. Veja só, Maria, boa tarde, doutor Juliano. Destacou na abertura, nós temos uma lei aqui no Estado desde 2020 e ainda hoje essas pessoas encontram muitas dificuldades. É como você diz, é uma síndrome que acomete a pessoas jovens, inclusive, né? Então, muitas vezes elas suportam preconceito social, né, por estarem com essa síndrome e não ser de fácil visualização. E além disso, não só em relação ao preconceito social, muitas vezes quando elas precisam demandar a previdência social, por exemplo, em busca de algum benefício, elas também suportam inúmeras barreiras. Por quê? É uma síndrome que não há um exame objetivo que você consiga diagnosticar. O diagnóstico é puramente clínico, né, por meio do profissional especialista. Então isso traz inúmeras dificuldades. Essa lei ela inclui essas pessoas num grupo de pessoas que têm prioridade de atendimento nas repartições públicas e privadas aqui do nosso estado, bem como também acessar as vagas direcionadas para idosos, gestantes. Elas podem também estacionar. Agora, o que é que ela precisa fazer antes, Maria? Ir até a Secretaria de Saúde, a CESAL, levando a sua documentação médica, né, ou seja, tudo que comprove o diagnóstico dessa síndrome, para que a CESAL faça a expedição de um cartão que identifica esse paciente e aí sim ele passa a usufruir desse benefício. Então, ou seja, não é só o paciente informar nas instituições que ele foi diagnosticado com a fibromialgia. Ele precisa, de fato, comprovar para a instituição, não para a sociedade como um todo, né, para a instituição, que ele foi acometido e aí sim ele passa a usufruir desses benefícios. Você tocou num ponto importante, né? Ele não tem que provar, o paciente não tem que provar nada para a sociedade, né? Então, muitas vezes, ele tem que conviver com esse olhar de desconfiança, muitas vezes que está ali numa fila especial, ou mesmo vai que requerer um direito. É uma situação bastante complicada. Exato, eu diria até constrangedora, né? Então, assim, não é o cidadão comum que tem que estar solicitando ali aquele paciente qualquer tipo de comprovação, que ele mostre o cartão ou qualquer exame em relativo àquela condição dele. Ele tem que fazer isso para a pessoa indicada, que é a pessoa, de repente, da instituição que ele está lá para ser atendido, para buscar qualquer tipo de serviço. É esta pessoa que ele deve, sim, de fato, comprovar, bem como também as autoridades de trânsito, se ele estiver parado em alguma vaga destinada para uma pessoa que tenha preferência. Fora isso, a sociedade tem que respeitar, né? Ninguém sabe o que cada pessoa passa no seu dia a dia, qual é o tipo de patologia que ela foi acometida, então não cabe a qualquer cidadão ficar fazendo esse tipo de questionamento ou de pré-julgamento. Eu queria só trazer um adendo também em relação assim, a alguns projetos a nível nacional que também abarcam esses pacientes, Maria, que são bem interessantes, mas que ainda estão no Congresso. Ele tenta ele visa equiparar essas pessoas às pessoas com deficiência. E o outro bem interessante é também eliminar, a gente citou aqui a Previdência Social, é um outro projeto que está já desde 2019, já passou para a Câmara e agora está faltando a manifestação do Senado Federal, que é eliminar a carência que essas pessoas ainda hoje têm que cumprir de no mínimo 12 meses de contribuição quando ele precisa requerer algum tipo de benefício junto à Previdência, seja por incapacidade temporária ou permanente. Então, assim, são dois projetos interessantíssimos e a gente espera que no transcorrer desse ano, de repente, eles avancem para trazer um benefício mais prático assim, e em todo o território nacional para essas pessoas. Mas, por hora, aqui no nosso estado e aqui em Alagoas, nós temos essa legislação que já garante, desde 2020, os benefícios que a gente mencionou. Ok, obrigado então pelas informações. É a lei, está garantido esse direito. E agora, se houver descumprimento e você quiser denunciar, tem sim que denunciar essas situações de descumprimento da lei ou mesmo se passar por algum tipo de constrangimento. A fibromialgia, tenho amigas que têm e dizem que são dores intensas. Um dia a pessoa está bem, no outro dia parece que um trator passou por cima e as pessoas têm que conviver diariamente com essas dores. Muitas conseguem levar uma vida normal, mas nem todo mundo, né? Tem
muita gente que tem limitações por conta da doença. Então, é um direito garantido a esses pacientes, ainda mais agora, né, nesse mês de fevereiro, que é o mês fevereiro roxo, que é justamente chamar a atenção, né, da sociedade, das pessoas, para esse tema, para uma reflexão sobre a doença, a fibromialgia e também outras doenças. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço, doutor Juliano Pessoa, mais uma vez, bastante didático, explicando o detalhe, os direitos, né? E as leis que continuam, porque ainda é uma doença que recentemente foi reconhecida para que as pessoas, porque é uma doença que é difícil, como o doutor Juliano disse, né? Os médicos fazem um diagnóstico, mas é muito difícil do outro. As pessoas têm mania muito de olhar a capa, né? Mas não sabem o que a pessoa está vivendo por dentro ali. Você não pode andar com a carteira o tempo todinho, dizendo, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Se ele está pedindo o seu direito, é porque ele está resguardado ali, deixa ele cumprir um dia, 1 minutinho a mais, 2 minutinhos a mais, não vai mudar a sua vida, porque hoje é ele, amanhã pode ser você ou qualquer outra pessoa da sua família. Então, seja solícito e parem de egoísmo. Se você está bem, está saudável, agradeça a Deus todos os dias, tá? E ceda sempre um espaço para aquelas pessoas que estão naquele momento em dificuldades. É isso, tá bom?